Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Para quem está online, me dê por favor um feedback de áudio e de vídeo, para eu saber se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, e para que a gente reserve esses minutinhos para conversarmos aí sobre as questões gerais do workshop. Enfim, certamente haverá um pequeno lag entre eu e vocês, mas nada que impeça vocês de esclarecerem aí suas dúvidas comigo hoje e, enfim, no mais, aproveitar este momento para não só perguntarem coisas sobre o workshop em si, né, mas também questões que vocês tenham aí em termos gerais sobre histórias em quadrinhos, cinema. Tô vendo que o Matheus acabou de dar um feedback positivo aí. Seja bem-vindo, Matheus. Muito bom ter a sua participação aí. Bom ver que você gostou da atividade, né? E dito isso, aproveitando o ensejo, vale reforçar que se trata, né, de uma oficina, né, um conjunto de atividades, né, que são compostas a partir desses três elementos principais do workshop, da live propriamente dita e da exposição virtual, que compõe essa grande, digamos, atividade contemplada pela Lei Aldir Blanc, aqui em Hortolândia, um projeto contemplado em um dos editais da referida lei implementados aqui na cidade. E dito isso, vamos dar mais alguns poucos minutinhos para dar tempo de mais pessoas talvez fazerem essa troca de link. Também posso aproveitar a deixa para dar uma olhada rápida no Facebook. Ver se temos algum feedback. Acho que a princípio não. Mas muito bem, muito bem. Só fazer esse pequeno malabarismo com as minhas janelas. E bom. Mas me digam, para as pessoas que estão aí antenadas na live, o que acharam do workshop? Curtiram o conteúdo? Tem alguma sugestão, crítica, apontamento que gostariam de fazer? Essa é a hora também. O Henrique Claro também está presente, mencionando que tem quase certeza que a gente se conhece, né, de algum lugar. Sesc, talvez, o Fiscar, já esteve lá. O Sesc que eu ia bastante, né, nesse período pré-pandemia, era o Sesc Campinas. Eu não sei se você é da região também, mas eu frequentava ali bastante e estava bastante envolvido, né, com todas as atividades ali tanto do espaço Tecnologia e Artes quanto dos núcleos, né, de realização de oficinas assim da parte de artes visuais, cinema, que enfim, né, são áreas que o tempo todo tangenciam aí o meu trabalho criativo. E como se puderam ver, né, no decorrer do workshop, estão aí presentes no decorrer aí do meu trabalho, né, especialmente dessa evolução que se deu de 2015 em diante, né, tomando o exemplo do caso da última guerra em Canudos, né, que foi, digamos, esse ponto de partida primordial para a realização de várias outras coisas. Sesc Piracicaba, né? Realmente, acho que não nos conhecemos no Sesc, mas enfim, eu conheço várias pessoas de Piracicaba, né? Tenho aí umas amizades, né? Tanto artistas conhecidos aí da cidade, que, enfim, é um espaço que gosto bastante, né? Frequentei também muitos salões de humor nos últimos anos. É sempre uma referência massa, assim, o sentido de conhecer artistas, né, do mundo todo e pensar o que tem sido feito aí na frente de humor, né,
né, nessa parte de cartoons, charges e afins, né? Mas muito bem, fico muito contente que vocês estão aí, presentes nessa live. Agradeço aí pelas palavras gentis, Matheus, muito obrigado. Fique à vontade para rever quantas vezes você quiser, porque o conteúdo permanecerá disponível, né, no canal do YouTube da Secretaria de Cultura. E também será liberado no meu próprio canal do YouTube, né? Essa live em específica, ela está sendo transmitida simultaneamente, né? Tanto no YouTube da Secretaria de Cultura de Hortolândia, quanto também da minha página no Facebook, né? Como eu mencionei ali na conversa anterior, né? A parte, o Rafael Giraldelli Artes Visuais, né? Também estou vendo que a Carol está presente. Tudo bom, Carol? É uma grande amiga aí, de longa data. Está mencionando que gostou bastante da parte em que eu explico as paletas de cores e como elas podem afetar o modo não só visual, mas também narrativo. Com certeza, Carol. Essa parte de paletas de cores é algo que eu comecei a levar mais... de levar em conta mais seriamente no decorrer dos meus últimos trabalhos, assim. E tenho percebido o quanto que elas fazem diferença no storytelling. E, consequentemente, ajudam a formar daí diferentes possibilidades, né, de ambiências, né, como que articular diferentes combinações de cores criam daí essas ambiências muito distintas às vezes e nos ajudam também a separar diferentes acontecimentos dentro de uma mesma página, né? Especialmente quando a gente pensa, enfim, normalmente num processo que não é o único a rigor, mas quando a gente pensa, por exemplo, a página como uma unidade narrativa única, né? Como se fosse uma cena com vários planos, né? Fazendo uma analogia aí com o linguajar cinematográfico. Normalmente uma página também, dependendo da dinâmica da história, pode conter várias cenas, né? Se passarem em diferentes ambientes simultâneos, especialmente quando a ação é muito acelerada. E nesse sentido, né, as cores com certeza atuam com um intuito narrativo, né? Porque nos ajudam justamente a separar essas diferentes temporalidades em sucessão. Então, sim, é algo que eu acho muito bacana de estudar e que o cinema dispõe de uma série de exemplos que nós quadrinistas podemos nos apropriar sempre, né? Especialmente tendo em vista que a gente consegue, em grande medida, né, estabelecer várias correlações entre ambas as linguagens, né? Como o próprio Henrique já apontou ali na nossa conversa no decorrer da estreia do workshop, né? E, bom, dito isso, eu vou passar para as perguntas que fizeram inicialmente no chat ali do workshop e podem, por consequência, aproveitarem, né, o espaço do chat aí no YouTube da conversa de agora para fazerem novas dúvidas e para a gente também trocar ideia em termos gerais, né? Quero que, enfim, a gente possa fazer isso no caráter mais informal possível e mais descompromissado, assim, tendo em vista, né, que certamente compartilhamos aí bastante dessa paixão, né, pelo cinema, pelas histórias em quadrinhos, por narrativas visuais como um todo. E eu acho que workshops do tipo sempre são pertinentes, no sentido justamente de nos fazerem compreender as origens históricas dessas narrativas visuais e como elas se interconectam de uma maneira indissociável. Como, na verdade, a origem de uma não pode ser claramente definida ou estabelecida como algo separado de outra linguagem específica, né? Então, vou passar aqui para a primeira pergunta que eu coletei ali do chat, e caso eu tenha esquecido alguma coisa, por gentileza, lancem aí no chat de agora também. E essa é uma pergunta do Matheus, né, que diz respeito ao fato de perguntar se eu tenho algum projeto futuro em mente e como que eu vejo o cenário atual para quadrinistas e animadores independentes, né? Bom, projetos de HQ a princípio, eu não tenho nenhum em específico. Eu tenho talvez pequenas ideias, pequenos embriões de histórias assim mais ou menos guardados, formulados para um desenvolvimento posterior. E, enfim, em virtude dessa série de correrias, né, que eu tô
atravessando no decorrer desses meses, né, eu tenho tido um aprofundamento cada vez maior nessa área do audiovisual, né. Tenho, inclusive, um projeto, né, que foi contemplado, dentre outros, na Lei Aldir Blanc aqui em Hortolândia, né, que é um curta-metragem. Tenho um curta-metragem do PROAC, que acabou de finalizar sua pós-produção e que começará a ser inscrito, né, em festivais de cinema do país todo no decorrer desse ano. Então, são de alguma maneira, né, por coincidência, filmes, né, tanto esse, né, da Lei Aldir Blanc de agora, quanto o do PROAC, são filmes, né, que abordam temáticas distópicas, né, universos nos quais essa relação entre ser humano e tecnologia foi esgarçada a ponto de não ser capaz de surtir efeitos ou de não fazer a devida diferença no que diz respeito à preservação do meio ambiente, em grande medida, que é outra temática que me preocupa bastante, assim, quando eu penso em distopias no geral. E, consequentemente, tenho tido, né, nesses filmes, né, nessa série de curtas-metragens que eu tenho realizado desde 2015, uma possibilidade de catarse no que diz respeito a como explorar essas diferentes distopias, né. Basicamente, pensar em que maneiras possíveis, né, seria possível a humanidade atravessar algum tipo de perrengue, né? Claro que estamos passando por uma situação bastante distópica, assim, em escala global, no que diz respeito à ocorrência da pandemia de Covid-19, que por si só, né, tem gerado aí questões mais complicadas para além do que qualquer filme, talvez de ficção, né, talvez tenha planejado, né. E ainda assim é curioso estabelecer, né, essa comparação com o que estamos passando agora com esses filmes de agora, né? Ou melhor dizendo, com esses filmes que eu realizei desde 2015. Porque, como ficou evidente no exemplo de workshop, do qual vocês viram tanto do material, né? Na verdade, o filme na íntegra, né, que é o curta A Última Guerra em Canudos, a Barganha, de 2015, ali eu já estava começando a pensar um pouco essas possibilidades, né, de eu, Rafael Giraldelli, fazer cinema, mas com os meios que lhe eram possíveis, né? Consequentemente, levando em conta, né, que eu era um estudante em seus meados de graduação em artes visuais da Unicamp, e que, portanto, nunca tinha pego uma câmera na mão, né? No sentido de, pelo menos, pegar uma câmera com um sentido mais compromissado, de ir lá e construir uma narrativa a partir das imagens que eu poderia capturar com ela, né? Então, no caso, né, do curta A Última Guerra em Canudos, a Barganha, o que aconteceu foi essa disciplina, né, de livro ilustrado que eu estava fazendo na Unicamp, mas que eu senti essa necessidade de explorá-la em alguma medida no formato audiovisual, porque eu já tinha feito algumas experiências, né, antes de 2015 com videoarte, mas me interessava ir além da questão, digamos, descompromissada, sabe? Eu queria de fato construir uma narrativa que poderia ser apreciada para além do âmbito de uma exposição, de uma mostra. E, enfim, no que eu tinha até então de referência, né, de mostras de exposição, ainda estava muito na escala universitária, né? Ainda era um conteúdo produzido muito para o curso, para a graduação de artes visuais, e ao mesmo tempo era um conteúdo muito fruído pela comunidade ali exclusiva da Unicamp, né? Era um conteúdo pouco visto pela galera de fora. Então eu senti essa necessidade de fazer filmes como uma forma em que eu poderia talvez atingir mais pessoas com o meu trabalho, né? Então comecei a pensar, né, estruturar a narrativa da Última Guerra em Canudos, a Barganha, a partir do que era confortável para mim na época, que era basicamente criar desenhos e colocá-los em sequência. Porque, enfim, já tinha feito, inclusive, experimentos com histórias em quadrinhos antes mesmo de eu entrar na Unicamp.
E o que eu fiz foi basicamente contar uma história em quadrinhos com quadros grandes e tentar retrabalhar o formato desses quadros numa narrativa que digamos, extraía, né, esses quadros como um todo, faziam eles se tornarem realmente páginas inteiras, né, quase como se de fato eu os elencasse, né, da condição de uma pequena imagem para a condição de uma imagem muito mais ampla, né, quase que, enfim, do tamanho de uma página toda, né, do que seria talvez na minha cabeça uma tela de cinema de fato, né. Então, minha grande influência nesse sentido acabou sendo, né, filmes de faroeste e, consequentemente, muitos filmes de ficção científica, né, que se passam nesse contexto distópico. Mas ali em 2015, né, a gente tinha uma situação que é específica, que era a crise hídrica, né, no estado de São Paulo. Eu não sei quantos de vocês se lembram disso, né, mas foi um momento onde tivemos uma série de problemas de racionamento, né, de questões aí envolvendo debates que foram até então, desde então esquecidos, né, a respeito dessa importância da preservação dos recursos hídricos, né, das matas ciliares, né, daquilo que nos permite, enfim, coletar e armazenar água de fato para distribuir nas cidades. E então me veio essa ideia de pensar o que aconteceria se essa crise hídrica se intensificasse a ponto de se espalhar pelo país como um todo e, consequentemente, levá-lo a um processo de desertificação, né? Então, esse acabou sendo, na verdade, meu ponto de partida para pensar a Última Guerra em Canudos e me fazer interessar pela temática da distopia como essa temática que muito converge com essas minhas preocupações, assim, com o meio ambiente e como isso acaba sendo, na verdade, a grande preocupação que temos aí que nos atentar enquanto humanidade a pensar no decorrer dos próximos anos, né? Pensando aí na sobrevivência das gerações futuras em nosso planeta. E, enfim, esse acabou sendo o ponto de partida, né? Desde então acabei fazendo outros curtas-metragens, né? Teve o caso do Estado Violência, um curta-metragem de 2016, com uma estética, né, e uma temática um tanto mais pesada, mas também distópica, com um olhar mais voltado para o contexto urbano, de repressão policial pesada. E também havia, logo em seguida, um curta-metragem chamado Love Goals, que eu também fiz quase que em caráter experimental para uma disciplina que eu estava cursando como eletiva na época, né, em minha graduação na Unicamp. Consequentemente, pouco tempo depois, surgiu essa minha ideia de desenvolver, né, de trabalhar um pouco em cima dessa narrativa intitulada Love Goals e de criar um universo em cima dela. Consequentemente, escrevi um roteiro em 2019 a respeito de uma história um pouco mais extensa, né, mais ou menos imaginando algo que se passaria no mesmo universo de Love Goals. Esse curta, todos esses curtas que eu mencionei, gente, vocês podem assistir, né, no meu canal do YouTube. Eles estão ali liberados na íntegra para vocês assistirem sempre que desejarem, compartilharem com conhecidos e afins. Mas no caso, né, dessa narrativa, né, que se tornaria depois Contravozes, né, eu comecei a escrevê-la inicialmente pensando nessa ideia de uma sociedade hipervigiada, tomada por câmeras, né, câmeras de segurança distribuídas pelas ruas, em todos os lugares, mas aos poucos eu fui percebendo o quanto que a realidade vinha ao encontro e superando assim as perspectivas mais pessimistas que eu tinha para esse meu roteiro em desenvolvimento, né? Porque em 2019 nós tivemos aquela situação toda envolvendo as queimadas da Amazônia. Então, novamente, a questão ambiental se tornou algo premente. E algo que eu acabei incorporando no roteiro dessa narrativa em específico foi o fato de todas as pessoas usarem máscaras, né? E isso 6 meses antes da pandemia de fato acontecer, o que acabou sendo um aspecto premonitório, assim, um tanto assustador, mas que, enfim, né, nos faz compreender o quanto que fabular distopias, né, o quanto
que imaginar distopias em grande medida nos tempos atuais acaba sendo algo muito efêmero, porque o tempo todo parece que a realidade está atravessando, ultrapassando as perspectivas mais pessimistas, né, que temos para uma data de história nesse gênero. Mas me interessa justamente o que o termo quer dizer, né, etimologicamente falando, que é essa ideia do mau lugar em linhas gerais, né? Se a gente pega, por exemplo, o sentido que aquele jurista britânico que eu mencionei no workshop, né, o John Stuart Mill, dá para a distopia, né, que é literalmente a ideia de mau lugar, a gente pode pensar em grande medida, né, no campo social, por exemplo, socioeconômico, como que a distopia de muitos acaba sustentando a utopia vivenciada por muitos, né? E nessa chave, eu gosto muito de uma citação que um escritor de ficção científica que eu acompanho bastante, o estadunidense William Gibson, né, tem a dizer a respeito disso, né? Estadunidense ou canadense, agora a nacionalidade dele me fugiu. Mas de todo jeito, ele é um escritor muito conhecido, né, especialmente nessa linha literária do cyberpunk, tendo escrito, né, a trilogia do Sprawl, né, do qual se destaca daí o primeiro título, né, o Neuromancer, publicado em 1984. E, enfim, desde aquela época, em entrevistas que ele dá, ele recorrentemente afirma, né, que o futuro já está aqui. Ele só não é muito bem distribuído. Então, a ideia de distopia como um todo, ela na verdade atinge, né, vários grupos sociais e pautas identitárias diversas, né? A distopia e a perseguição à diferença, né, essa quebra da possibilidade de alteridade é algo recorrentemente posto em prática, né, e especialmente em relação a grupos sociais historicamente marginalizados, né. Então, essa ideia de distopia é algo que, enfim, permeia todo o meu processo criativo e que com certeza vai aparecer em projetos futuros aí, né? No momento, enfim, como eu mencionei um pouquinho atrás, né, eu não tenho nenhuma HQ em planejamento, mas eu tenho algumas ideias, né, alguns roteiros de curta-metragem que eu ainda gostaria de trabalhar a partir dessa ideia do mau lugar, né? E como que daí, por consequência, eu vejo o cenário atual para quadrinistas e animadores independentes, eu vejo como o cenário atual como sendo bastante rico em termos de possibilidades de criação. Talvez não tanto assim para fomento, mas existem aí estratégias diversas, né, para financiamento de narrativas, né? Hoje a gente tem não só os editais, que, enfim, foi o exemplo qual me veio agora, que talvez seria a estratégia mais fragilizada, né, em consequência, enfim, dessa diminuição de verbas aí da cultura como um todo, mas em nível nacional. Mas temos também estratégias de crowdfunding, né, de financiamento coletivo em plataformas como Catarse, né, que tem oferecido, né, a muitos quadrinistas independentes meios, né, para poder publicar, né, poder se autopublicar, né, acima de tudo, né, publicar inclusive histórias impressas com uma qualidade muito bacana, poder explorar e divulgar essa história para um público-alvo que faça diferença para essa pessoa. E para animadores, consequentemente, eu vejo cada vez mais esse aumento na demanda, né? Ainda mais que em virtude dos tempos vigentes de pandemia, né, estamos vendo assim esse crescimento muito forte, né, do consumo de conteúdo audiovisual como um todo, né, e ao mesmo tempo a necessidade de preservar o distanciamento social, né. Consequentemente, muitos projetos em live action são difíceis de realizar nessas condições, né. É preciso observar toda uma série de protocolos de segurança, mas mesmo assim, né, sem que haja uma imunização de grande parcela da população, né, e consequentemente isso se dá na forma da vacina,
esses protocolos ainda não garantem a segurança 100% plena, né, dos envolvidos. Então, nesse sentido, né, conteúdo feito por animadores, especialmente na frente do motion design, assim, que tem sido justamente uma área que cresceu muito no país no decorrer dos últimos anos. Enfim, é um grupo de profissionais que tem sido cada vez mais procurado, né, pelas agências de publicidade ou mesmo para projetos freelance, né? E eu vejo isso em diferentes frentes e abraçando daí diferentes possibilidades de expressão, né? Para muito além do que seria talvez esse modelo hegemônico de animação 3D, né? Que hoje em dia prevalece no cinema hollywoodiano, né? Representado pela Pixar, né? Pela Disney, pelos estúdios de animação maiores, mas que também estão tendo aberturas para o experimental, assim, para o esquisito, né? No bom sentido, nessa possibilidade de explorar a animação 2D tradicional, o stop motion por meio de objetos, né? Dessa combinação de recursos do chapado do papel com o objeto esculpido, né? Então, eu vejo o cenário atual como sendo ambíguo nesses termos, né? Temos grandes incertezas aí, e isso não se restringe só à nossa área, né? Mas imagino ao mercado formal de trabalho como um todo, né? Por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo vejo aí, em virtude dessas plataformas, né? De financiamento, de publicação, de divulgação de si próprio da internet, por meio de internet, né? Por meio de perfis no Instagram, de portfólios online, e por aí vai. Uma gama riquíssima, né, de possibilidades de expressão, de comunicação, de se atingir um público-alvo em específico, né? Então, enfim, eu fiz altas digressões, mas espero aí ter respondido minimamente sua pergunta, Matheus. Agradeço por ter feito. Quanto à pergunta que a Carol deixou ali no chat, né? Ela me disse quanto tempo que eu demorei para fazer essa sequência de quadros, né? Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, Carol. Você se refere mais a uma sequência específica ou ao todo do curta-metragem que a gente assistiu? Se você estiver aí online, só especifica a pergunta, porque se for em relação ao curta-metragem como um todo, foi muito rápido, na verdade. Eu consegui gravar o grosso dele em uma noite, assim, acho que em um período de 4, 5 horas, porque eu ensaiei bastante, né, como vocês puderam ver ali no workshop, toda essa série de ações, né, que eu fazia com as mãos, foi minuciosamente coreografada, né, por meio daquele storyboard. Então, houve ali alguns acidentes de percurso, né, como é o fato, né, daquele tem um plano específico em que eu carimbo, né, repetidas vezes o rosto, né, daquele personagem com o rótulo de traidor, mas aquilo não estava previsto inicialmente. Eu estava pensando apenas em carimbá-lo uma só vez. Mas como eu percebi que a tinta de carimbo falhou ali na hora, e como eu havia, digamos, planejado para tentar fazer tudo em um só take, eu acabei improvisando ali no ato de pegar aquela tinta do carimbo e carimbar o rosto desse personagem repetidas vezes, né? Então acabou sendo um acidente de percurso feliz, porque eu sinto que acabou sendo uma solução criativa mais interessante no fim das contas, né? Então foi uma produção super rápida, assim, em termos de captação, né? O registro da voz dos atores, né? Foi feito à parte, né? Em uma outra noite. Só eu e o meu colega, o Igor Carpelato, na época, que me ajudou muito nessa frente, né, de captação de áudio ali, então, de som direto. E em grande medida foi isso. Foi um projeto que eu acho que não teve muita margem para firulas, assim, né? Até porque, enfim, o orçamento que eu tinha para trabalhar era praticamente zero, né? Eu tava numa época, assim, muito realmente sem dinheiro, né? Então, contei muito ali com a gentileza, né? A graciosidade, o talento de colegas aí que foram primordiais para o curta-metragem acontecer.
E, consequentemente, ele aconteceu e eu sinto que o resultado ficou muito legal, assim, dadas as possibilidades que ele teve para acontecer, né? Então, em suma, a produção dele foi relativamente rápida, mas houve um planejamento, assim, prévio, né? Tanto na forma de storyboards, quanto de roteiro e de preparação daquele material, né? Dos desenhos, dos livros, que demandou pelo menos uns 2 meses, eu diria assim. Então, que acaba sendo um grande processo, né, de quase todo o curta-metragem, né? Há um longo período de pré-produção, que talvez seja a etapa mais demorada, acho que de qualquer filme. Um período relativamente curto de produção propriamente dita, né, de gravação, uma vez que você já estabeleceu as bases daquilo que você quer gravar previamente, na etapa de pré-produção. E uma etapa de pós-produção que também é longa, uma vez que consiste, né, em pegar aquilo tudo que você gravou, né, o bruto daquele material, e consequentemente conferir sentido através do processo de edição, da montagem propriamente dita, né? Então, nesse sentido, fazer A Última Guerra em Canudos foi um grande aprendizado, porque ele certamente me forçou a organizar meu pensamento nesses termos, né? E foi, querendo ou não, minha porta de entrada para realizar daí os projetos de curta-metragem posteriores a esse e que eu mencionei anteriormente, né? Muito bem. Deixa eu só verificar se temos mais alguma pergunta no chat que eu esqueci. Eu acho que não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta em suspenso no Facebook. Eu acho que também não. E, bom, pessoal, no mais, acho que é isso. Se vocês não tiverem outras dúvidas, outros questionamentos, eu acho que podemos encerrar esta live por aqui. E, no mais, gostaria de agradecer a presença de todos e a atenção, principalmente, por me ouvirem e por assistirem, prestigiarem esse material. Consequentemente, aproveito a deixa, né? Reforço aí o convite para que vejam, caso já não tenham visto, né? A exposição virtual distópica, que está já disponível online no link expodistópica.tumblr.com, e que também continuem acompanhando, né, o canal da Secretaria de Cultura de Hortolândia e, consequentemente, né, as redes sociais aí dos artistas da cidade, que estão aí todas e todos envolvidos nesse processo de realização de projetos para a Lei Aldir Blanc no decorrer desses meses, né, desses primeiros meses de 2021. Então, fiquem atentos que muita coisa bacana irá surgir no decorrer desses dias. Agradeço aí pelo feedback de todos vocês e deixo aí meu boa noite e minha gratidão por tudo. Me sigam aí nas redes sociais e prestigiem aí os artistas tanto de Hortolândia quanto das suas respectivas cidades. Abração então, galera, e boa noite. Agradeço aí, a título de palavras finais, à Secretaria de Cultura de Hortolândia e aos outros apoios, né, na forma da Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal, que estão todos aí por trás da realização desse projeto por meio dos recursos aí da Lei Aldir Blanc, né, dos editais dessa lei implementados aqui na nossa cidade e, consequentemente, em vários outros municípios aí do Brasilzão afora, né? Se cuidem e até mais. Vejo vocês aí na internet. Até mais.